Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos em Cristo Jesus e minhas irmãs. Que Deus abençoe grandemente. Me coloco mais uma vez aqui, diante dessa câmera, né? Para trazer para vocês a palavra, né? A palavra de Deus. Trouxe aqui o estudo, né? Vamos continuar aqui no capítulo 3 da epístola de Paulo, né, do apóstolo Paulo a Tito. Esse capítulo é o último capítulo dessa epístola, onde Paulo ensina ao amigo Tito quanto às exortações. Então, você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha toda, já estará escrito e escrito. É rápido, bem fácil, tá bom? E também dê um like aí nessa mãozinha aí, se você puder, dá um like na mãozinha, tá certo? Dá um like aí nessa mãozinha, deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho. Então, o cabelo mais ou menos assim. Então, dá um like aí nessa mãozinha, tá bom? Para poder você mostrar para o canal que você gosta do que você vê aqui, do que você ouve, tá certo? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que Deus te abençoe grandemente. Vamos, eu acabei de orar agora mesmo e espero que você também tenha orado, né? Agradecendo a Deus pelo dia e também buscando nele a graça dele, né? A graça que o Senhor Jesus pode nos conceder com seu amor para a nossa continuidade na nossa vida aqui, né? Devido a muitas situações que a gente passa. Mas o que eu venho trazer aqui é sobre o estudo, né? Sobre as exortações que Paulo, então, deu uma ordem, né? Para Tito, né? O amigo Tito, né? Quanto a isso. E eu vou ler para vocês aqui os versículos. É bem pequeno, é rápido. E depois eu venho com a explicação, tá bom? Então, aqui fala assim no versículo de número 1, do capítulo 3 da epístola de Paulo a Tito. Ele diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que eles obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém inflame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Aqui então já está, claro, está sendo bem claro aqui, né? Quanto Paulo fala para Tito sobre quanto às autoridades que eram constituídas na época. As pessoas tinham carregavam consigo autoridades agressivas, né? Eram pessoas que tinham corações maliciosos, pessoas que não carregavam o amor de Cristo, mas sim eram pessoas que viviam em malícias, que eram pessoas invejosas, eram pessoas que viviam praticando coisas concupiosas, né? Coisas que não eram corretas, eram pessoas muito desobedientes à palavra de Deus. Tanto que está escrito, né? Ele fala: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, ou seja, aqueles que se sujeitam às coisas erradas, às autoridades daqueles que
carregavam consigo eram preparados para fazer coisas que não condiziam, né? Eram pessoas ruins, ao invés de se prepararem para obedecer a palavra, né? Para fazer uma boa obra, né? Falar de Cristo, falar do Evangelho. E aí ele fala assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, o Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, em genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, para se afastar de pessoas hereges, né, que os filhos da época, né, aqueles homens, os filhos dos mestres, daqueles homens que tinham uma certa autoridade, os filhos desses homens, eles pregavam a heresia, né? Eles não pregavam o ensinamento correto da Bíblia, eles pregavam a heresia. Então, Paulo fala com Tito quanto a essas falsas crenças, né? Quanto aos falsos pensamentos, quanto às coisas que as pessoas faziam de errado. E ele falava também sobre orgulho, que não permitia que se conhecesse, né? Eles eram pessoas muito orgulhosas e eles se afastavam sempre das boas maneiras e praticavam sempre os erros, né? Em vez de fazer as coisas corretas, eles praticavam os erros, mas porque eles presenciavam, ou seja, eles eram influenciados por outras pessoas que levavam até eles palavras que faziam com que eles tivessem pensamentos enganosos. Você entende? Então ele fala sobre isso aqui. Aí no versículo 10 fala assim: o homem herege, depois de uma outra admoestação, evita-o, né? Então evitar essas pessoas é de grande importância. Na época falava-se para evitar pessoas hereges. Aí no versículo 12 diz assim: quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Bom, deixa eu entender isso aqui. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Ou seja, ele iria, como é que eu vou dizer? Quando ele chegasse, com essas pessoas chegassem, né, bater com ele a Nicópolis, no local lá, né, onde era praticada as boas novas, né, onde eles se reuniam para falar do trabalho, das coisas que aconteciam, né? Então ele saúda a Tito falando sobre isso, que precisava da companhia deles, né? E quando eles chegassem, procurasse ele, né? Que ele estaria
neste lugar. Ele fala, deliberei invernar ali, ou seja, vou parar ali, eu entendo isso, tá? Eu vou ficar por ali e preciso da ajuda de vocês, né? Quero a companhia de vocês para que tomassem, eles se reunissem ali, fizessem uma pequena reunião e pudessem tomar atitudes corretas, pudessem fazer coisas corretas. Aí diz assim, aqui ainda no versículo de número 14, para terminar, 14 e 15, fala assim, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saudam-te todos os que estão comigo. Sauda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Então aqui ele está falando, está se despedindo do amigo, falando sobre os frutos do trabalho, né? Que em relação a Deus, né? Em relação a levar as pessoas ao caminho da salvação, que era nesse lugar de Nicópolis, onde eles se reuniam para falar, né, das coisas de Deus. Então, ali ele começa a dar saudação ao amigo, né, falando que quando chegasse a enviar para Artemas e Tíquico, né, que procurasse a ter com ele, né, procurassem ele, porque ele deliberaria a invernar ali, ou seja, ele estaria nesse caminho onde eles ali poderiam conversar, né, sobre a palavra de Deus, né, e sobre o relacionamento deles, né, para com Deus, o relacionamento de todos ali para com Deus. Então, aqui se encerra esse capítulo. Espero que você esteja entendendo o que está se dizendo aqui, porque esse versículo, né, do versículo 1 em diante, ele vem nos mostrar que o apóstolo Paulo, ele está ensinando para Tito, está ensinando a Tito que os membros, todas as pessoas, todos os cidadãos, né, deveriam ser fiéis a Jesus, e que Tito deveria ensinar esse povo, aos membros, né, a serem fiéis a Jesus. Então ele deveria ensinar a igreja, né, a igreja, todo aquele povo que ali estava, né, ensinar a igreja que eles deveriam agir com amor, com paz, com harmonia, né, e com segurança, e passar confiança um para o outro, né, ao invés de eles ficarem maquinando ou agindo com maldades, com pensamentos libertinosos, né, para com o próximo. Você entende? Então, ele fala sobre isso, que na igreja, Paulo então fala para que Tito declare, seja firme com as pessoas, para que as pessoas parassem de pensar, né, ou estar com malícias em relação ao outro, né, ou com disse-me-disse, com fofoquinhas dentro da igreja, falando do irmão ou da irmã, você entende? Para evitar, ele deveria evitar essas coisas, e que deveria haver lealdade, deveria haver amizade, né, serem pessoas verdadeiramente sinceras, né? Então, ele fala sobre isso, e ele fala também, no versículo 10, ele fala que ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Então, aqui já está dizendo, né, evitar essas pessoas que deveriam ser bons exemplos na igreja, né, mas estavam ali e não eram um bom exemplo, né, eles precisavam, o Tito, né, precisava ensinar as pessoas que deveria se afastar desse tipo de amizade, né? Que a amizade boa é aquela onde todos têm a mesma, uma palavra de
de fidelidade, né? Uma palavra de amor, uma palavra de firmeza dentro da palavra de Deus. Nada que pudesse levar a outras coisas como fofoca, ódio, né? Tem pessoas que carregam, em vez de carregar o amor, carregam o ódio no coração, né? Olha para o outro com desprezo, olha para o outro com uma certa inveja. Aí, olha, você tá vendo fulano, como é que tá? Olha só, ela tá assim, assim, assado, ele, né? Aí começa a falar da pessoa, ou fala da vestimenta, ou fala do modo da pessoa, né? Então, tudo isso era necessário que Tito ensinasse aos servos, né? Às pessoas da igreja, aos membros da igreja, para que houvesse um bom comportamento. Era necessário mudança de comportamento, você entende? Era necessário, né? Hoje em dia as coisas já mudou bastante nos nossos dias, né? Ainda existem algumas pessoas, mas são muito poucas pessoas que ficam tomando conta da outra, né? Com disse-me-disse, com fofoquinha, essas coisas. E nada disso leva a pessoa a lugar algum, né? A pessoa fica sendo uma pessoa mal vista, né, diante dos outros membros dali da igreja. Então, era necessário se afastar desse tipo de pessoa, né? Então, ele fala sobre isso. O apóstolo Paulo ensina aos membros da igreja a não se comportarem dessa forma. E ele também fala sobre a blasfêmia, não blasfemar o nome do Senhor Jesus, né? A blasfêmia é um hábito assim de falar mal dos outros, de criticar, né? De fazer, é, de criticar outra pessoa. É o que que eu já venho falando aqui, né? Pessoas que gostam de tomar conta da vida do outro e começam a criticar em vez de cuidar de si próprio, né? Às vezes fala do outro, mas esquece de olhar para si próprio. Então, era necessário explicar quanto a isso para que houvesse salvação, porque a mensagem salvífica era primordial, né? Tanto é e é primordial a mensagem salvífica até hoje, né? Até nos nossos dias, a mensagem de salvação, ela é dada para que haja uma boa transformação pessoal de cada pessoa, né? É necessário que haja essa mensagem, né? Levar o evangelho, falar de comportamentos, de obediência, né? Falar de como viver, né? Viver em amor, em paz, em harmonia, sem estar criticando, fofocando, falando coisinhas, né, do outro. Era necessário um bom comportamento, como até hoje é necessário um bom comportamento, né? Porque aquele que pratica a boa obra, esse é nascido em Cristo Jesus. Você entende? Se você nasceu em Cristo Jesus, você é um bom praticante da obra de Deus, né? Você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa que gosta de ajudar o próximo, você não fica falando mal da pessoa, né? Você, pelo contrário, você quer ajudar para que a pessoa melhore ainda, mesmo que ela tenha alguma coisa que ainda não se encaixou ao evangelho, né? Ao invés de você criticar, ficar falando daquela pessoa, rindo, zombando, né? Ou qualquer outro tipo de coisa, você deve ser uma pessoa mais dócil, mais generosa e falar do amor de Cristo, porque assim como Cristo ama você, ama tal pessoa também. Você entende? Fale do amor de Cristo para o próximo, tá certo? Porque existem muitos falsas pessoas, né? Existem falsas pessoas. Na época existiam falsos mestres, né? E os filhos dos falsos mestres ensinavam a heresia. Hoje em dia não, hoje em dia muito pouco se vê falar sobre essa falta de crença, essa falta de ter um pensamento dócil, né? É necessário carregar consigo desculpa,
o grande amor de Cristo Jesus, né? Porque Ele é benevolente, Ele é misericordioso e Ele te ama, tá certo? Você entendeu isso aqui sobre essas exortações? Porque é o que Paulo fala aqui sobre a exortação, tá aqui, ó. Exortação, tá escrito aqui, capítulo 3, sobre exortações, né? Então, Paulo estava ensinando o amigo Tito como ele deveria agir, né? E que aqueles que são, aqueles que não queriam seguir os mandamentos, né? O decreto dado dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, essas pessoas já eram pessoas que eram condenadas. Esses já são condenados e jamais vão dar frutos, né? Frutos bons. Mas aquele que tem fé, aquele que ama Cristo, esse sim, esse dá bons frutos, tá certo? Então, Paulo então fala sobre a graça de Deus, né? A graça de Jesus Cristo sobre todos eles ali. Ele então fala sobre isso, que a graça seja em vós todos, né? A graça de Deus esteja com eles, para que eles pudessem prosseguir em paz, em segurança e em amor. E aí ele finaliza escrevendo amém. Tá certo? Então aqui nós finalizamos também essa epístola, né, de Paulo, o evangelista Paulo a Tito, né? E amanhã nós vamos prosseguir com a epístola de Paulo a Filemon, tá certo? Eu venho ler para vocês, vou falar sobre a igreja, né? A igreja que começa em casa, né? E vou falando do amor de Cristo, do amor, da fé, tudo isso é importante para um bom relacionamento com o Espírito Santo de Deus, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe. Não esqueça de dar o like, de agradecer a Deus sobre tudo quanto aprendemos aqui. Eu creio que foi bem rápido e prático, né? Então, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, que resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, né? Sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz, tá certo? Isso está escrito lá em Números, né? No capítulo 6, no versículo 24 ao 26, tá certo? Se você quiser, você vai lá, abre sua Bíblia lá em Números e dá uma lidinha quanto a esse versículo. Não esqueça que todos nós somos uma grande família e precisamos estar unidos, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. E não esqueçam de compartilhar. Tchau!